PP. Na tribuna, Bortoluz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ia começar a minha fala falando sobre esse assunto do vereador Bressan, mas eu acho que ficou bem claro o nosso posicionamento, então eu vou passar para um outro tema aqui que é de extrema importância e que tivemos reunião na sexta-feira pela manhã, que é referente ao aeroporto de Vila Oliva, na verdade o aeroporto da Serra Gaúcha, né? Presidente, por gentileza, só garante meu tempo. Obrigado. Pega o microfone, faz o favor, volta. Tu também, então. Por favor, por favor, por favor. Vamos respeitar, colega Bortoluz na tribuna. Por favor, por favor. Não admito que todo mundo aí. Por favor, Bressan. Rose, vamos respeitar seu tempo. Chega de fazer aqui. Vou começar de novo, vamos lá. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras. Que clima amigável que nós estamos tendo nessa sessão, né? Eu quero falar sobre um assunto importante, que sexta-feira tivemos uma reunião com diversas autoridades, o secretário de Estado Costela, o senador Heinz, vereadores dessa casa, vereadores de outros municípios, representantes de outros municípios, o próprio Executivo Municipal de Caxias do Sul, SIC, CDL, Sindilojas, enfim, diversas pessoas que bastante representam a nossa Serra Gaúcha, tratando sobre o tema do aeroporto da Serra Gaúcha, que será em Vila Oliva. Quanto a isso, me preocupou algumas falas naquele momento, mas a gente sabe que está andando, mas algumas falas de que, por exemplo, o projeto, na época, foi contratado por uma empresa que não era recomendada do governo federal. E por que me preocupa essa fala? Porque foi contratada outra empresa, o município contratou, e, pasmem, ainda não está em fase conclusiva o processo, a gente sabe, a gente ouviu falar lá na sexta, mas ainda não foi concluído. No mesmo momento que foi contratado essas empresas, outros municípios do estado do Rio Grande do Sul contrataram a empresa recomendada pelo governo federal e, pasmem, os aeroportos já estão concluídos. E o nosso ainda está em fase final de aprovação de projeto. Então, isso me traz uma certa estranheza e uma certa preocupação. Mas está em fase de conclusão, a gente sabe que teve um problema com a FEPAM, mas foi a empresa que apresentou o projeto, que não apresentou a contento, por isso que travou na FEPAM. Então, causa essa preocupação. A gente sabe que já foi liberado um pouco menos de 30 milhões, mas aqui a informação que eu tenho foi 30 milhões que foi pago aos proprietários das terras, e também aqui eles trazem, em termos de novas escolas, adequação de PPCI, enfim, as verbas que foram dentro, abarcou esses 30 milhões, e a maioria desse valor dos 30 milhões foi repassado justamente para essa aquisição das terras, né? Outra questão que a gente ficou sabendo nessa reunião de sexta é que, para a gente receber mais verbas para o nosso aeroporto, em especial neste ano, que está previsto, não é nada certo, mas está previsto 250 milhões, mas para considerar e constar no orçamento do governo federal para o repasse dessa verba, tem que ter o projeto pronto. Senão, esse ano a gente perde, ou há possibilidade de se perder esse dinheiro. E é uma preocupação muito grande. Outro discurso que me preocupou, e isso veio do secretário de Estado, é dizendo, talvez eu não utilizaria essas palavras, mas ele falou assim, o projeto não tem dono, o aeroporto não tem dono, o aeroporto não tem pai da criança. Não, realmente não tem. Mas tem quem desde o início lutou pelo aeroporto, vereador Scal, que se chama senador Luiz Carlos Heinz. E isso ele não falou. Disse, ajudou. Ajudou nada, botou o processo embaixo do braço, bateu de porta em porta. E isso a gente tem que deixar claro. Porque é muito fácil. Agora que o troço está andando, né?
Agora que está saindo do papel, fazer esse discurso político foi feito. O senador Reis, incessantemente, quando entrou no Senado Federal, pegou essa pauta e defendeu com unhas e dentes. Diversas as vezes que o senador Luiz Carlos Reis pisou nesse município e fez reuniões independente de quem estava no governo municipal. Seja Daniel Guerra, seja Cassina, seja Diló. Diversas, e quero que alguém me diga o contrário. Notícia na imprensa é o que não falta, foto nas reuniões é o que não falta. Quero ver quem vai contestar. Agora chega o secretário de Estado e não tem pai nem mãe, ninguém correu atrás. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então a gente tem que respeitar os trabalhos que os parlamentares lutam com unhas e dentes por Caxias do Sul. E pasmem, foi dito, vereador Fantinel, lá na reunião da SIC, que o senador mais caxiense que existe. E não é daqui. Não é nem da região da Serra. Nem da região da Serra. E luta arduamente pelo aeroporto de Vila Oliva, que é da Serra Gaúcha. Uma parte. De imediato, vereador Scalco. Parabéns, vereador Bortola. Exatamente, o senador Reis tem que ter todo o nosso reconhecimento, porque ele luta por isso. Também o caso do Porto Meridional aqui, que vai ser também ele que está tocando Arroio do Sal. Então, as pautas da Serra, é uma honra ter ele na linha de frente, ele é um padrinho disso aí. Então, não é que não precisa dar o título político para todos, mas tem que ter o reconhecimento. Porque ele botou embaixo do braço todas as reuniões que a gente sabe sobre esses assuntos, ele sempre esteve presente, abriu seu gabinete em Brasília, lutou, foi para ministérios. Ele é a pessoa que é o padrinho disso aí, sim. Porque nós temos que ter esse reconhecimento por ele, não é de ninguém, não. Ele encabeçou a causa e foi atrás. Ele foi atrás para buscar isso. Parabéns, vereador. O senhor pediu alguma parte? Pode de imediato. Obrigado, vereador Bortola. Eu só parabenizo o senhor aí pela manifestação a respeito do aeroporto. E eu gostaria de deixar aqui, com uma certa tristeza e sem querendo criticar esse ou aquele, mas garanto que os colegas aqui, eu acho que já até esqueceram já. E seria normal que tivesse esquecido, né? Que o presidente da Frente Parlamentar Pro Aeroporto de Vila Oliva se chama Sandro Fantinel. E sabe por que vocês se esqueceram? Porque faz 1 ano e meio, se não vai fazer 2, que eu estou esperando informações dos acessos do aeroporto, e quando eu me refiro a acesso, não me interessa da Rota do Sol, não me interessa de apanhador. Eu estou falando Caxias Aeroporto. Eu estou esperando há mais de 1 ano informações de por onde vai passar as estradas, como elas serão, quem vai fazer, quais as propriedades que serão atingidas, que os agricultores me pedem toda hora, que eles querem saber, por onde vai passar essas estradas que vão acessar o aeroporto, e estou me referindo ao Caxias Aeroporto, tá? Para mim poder fazer uma reunião da Frente Parlamentar e poder ter conteúdo para apresentar para a população. Não adianta fazer reunião para bater foto. Eu preciso fazer reunião para apresentar conteúdo. Mas eu não tenho conteúdo. Vamos fazer o aeroporto, vai sair, vai sair. Bom, eu acho que para ir para o aeroporto vão ir de helicóptero. Tem que ir de helicóptero até o aeroporto. Porque do apanhador até o aeroporto eu sei que já está pronto, os projetos, tudo, onde vai passar. Mas eu quero saber, os caxienses para ir lá vão passar por onde? Quem vai pagar essas estradas? Por onde elas vão passar? Quais serão os acessos? Eu não tenho informação nenhuma. Obrigado, vereador. Eu entendo a sua preocupação, vereador Fantinel, e nessa reunião de sexta foi anunciado, como o senhor falou, e não concorda só naquela parte lá, mas na Rota do Sol, né? Foi anunciado os acessos pelo governo do estado, e o que foi comprometido, e está gravado, vereador Scalco. O governo do estado se comprometeu em entregar asfaltado pelo menos um acesso, quiçá 2. E um deles vai ser intitulado a IRS 466, né? Então, assim, nós esperamos realmente que saia do papel
E também seria de muita importância, vereador Fontinel, ter um acesso diretamente por dentro da cidade. Muito importante. Cabe ressaltar isso e nós defendermos, de repente, pela sua frente parlamentar, nos reunirmos novamente, que eu faço parte dessa frente, em defesa do aeroporto, para que a gente provoque positivamente o executivo, para que a gente tome alguma solução. Ou para que a gente corra para outros lados, para se conseguir esse acesso que o senhor também está lutando, e com razão. E temos que lutar, porque nós temos que dar condições, não só da Serra Gaúcha, mas principalmente da população caxiense, porque é a cidade que é o segundo polo metal mecânico do país, e vai ser um aeroporto que vai ter muita movimentação. Mais do que a própria empresa que está fazendo o projeto espera. Vocês podem ter certeza. Então aqui eu só quero parabenizar o trabalho do senador Heinz, parabenizar, que luta incessantemente não só pelo aeroporto de Caxias do Sul, mas por toda a cidade de Caxias do Sul e pela nossa Serra Gaúcha. Muito obrigado, presidente. Obrigado.